Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste bloco de cultura, temos a honra de receber como convidado o jornalista, empresário e comendador da República da Itália, Pietro Domenico Petraglia. Além de outras atividades, Pietro Petraglia é fundador da editora Comunitar, que desde o ano de 1996 exerce a atividade de editar livros e revistas publicadas em língua portuguesa e italiana. Pietro Petraglia também é membro honorário da Associação Lucchese nel Mondo e atualmente preside brilhantemente a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, onde assumiu no ano de 2010. Boa tarde, Pietro Petraglia. É uma grande honra recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Carlos Mônaco. A honra seguramente é toda minha. E essa é uma grande oportunidade para eu dizer um muito obrigado também a você, que faz parte da minha história de vida, né, através do Grupo Mônaco de Cultura. Começamos há 20 anos atrás, né, Carlinhos? É verdade. No Calçadão da Cultura, é verdade. Uma iniciativa fantástica, né? Seu pai, Silvestre Mônaco, fundou essa livraria há 78 anos e você, aguerridamente, leva como baluarte da cultura de Niterói essa livraria e esse grande movimento cultural, eu diria até brasileiro, com tanta dignidade. Muito obrigado pelas suas palavras, Pietro. Você que começou jovem, eu sempre torci pela sua vitória e você começou com 17 anos nessa batalha e chegou nesse estágio que você está. Meus parabéns por tudo que você realizou. Pietro, a revista Comunitar italiana vem prestando enorme serviço para a comunidade italiana aqui no Brasil. Eu queria saber como é que surgiu a ideia de fazer esta revista. É engraçado, como eu falei, né, eu aos 17 anos, eu estava ainda em movimento estudantil, a gente inclusive era responsável pelos boletins do movimento estudantil em Niterói, na ocasião participava até da União Niteroense dos Estudantes Secundaristas como diretor, e um dos diretores é inclusive o atual prefeito de Niterói, né, o Rodrigo Neves, que também era um militante excepcional naquela época, assim como tantos outros que fizeram parte dessa história do Fora Collor, né, dos Caras Pintadas, enfim. E, como todo jovem, a gente tinha um espírito realmente revolucionário, né? E eu, naquele momento, como me ocupava da comunicação, pensei em fazer alguma coisa para a comunidade italiana, que é uma comunidade muito forte, é uma comunidade muito presente em Niterói, nos mais diversos setores, e um veículo de comunicação viria a unir essa comunidade através da informação. Perfeito. Então, o Calçadão da Cultura tem uma forte influência nessa história, porque ali eu conheci nomes do calibre de Alaor Cisinho, de Ângelo Longo, que já não estão mais entre nós, infelizmente, também do Pimentel, do Júlio Vanni, que naquela época havia lançado o livro Itália, Meu Amor, né? Ele é um grande apaixonado pela Itália, inclusive nesse momento ele está lá na Toscana, onde ele está em missão como presidente da Associação dos Toscanos no Mundo. E aquela efervescência cultural em que vivíamos ali 20 anos atrás, né, completa 20 anos em março do próximo ano,
foi muito importante, né? E dessa união entre Ângelo Longo, Marco Lucchesi, que também é um imortal da Academia Brasileira de Letras hoje, uma pessoa extraordinária. Sem dúvida. E você, né, a gente criou a revista. Na verdade, a revista não foi criada pelo Pietro Petralha, ela foi criada a partir de um movimento dessas pessoas que se reconhecem na cultura italiana. E a comunidade italiana, a revista, já vem... A quantos números já chegou a... No 182, nós estamos no número 182. É uma contribuição notável que presta não só à colônia italiana, como a todos nós, né? É verdade. Parabéns pelo trabalho, Pietro. Ela atingiu um ponto muito importante de ponte realmente entre os dois países, né? Hoje ela é uma ferramenta fundamental para o sistema Itália no Brasil. Então, a gente tem esse diálogo entre a embaixada, os vários consulados, as câmaras de comércio e o mercado brasileiro e o mercado italiano. Você citou Marco Lucchesi, Júlio Vanni. Marco Lucchesi chegou à Academia Brasileira de Letras. Júlio Vanni são descendentes de italiano aqui. Eu queria saber, Pietro, como é que você observa a presença italiana aqui em nossa cidade? Os italianos aqui são muito presentes, né? A Itália, sem dúvida, deu uma contribuição muito grande para a cidade de Niterói, assim como todas as outras imigrações. Eu acho até, Carlos Mônaco, uma ousadia minha dizer isso, mas eu acho que a estátua de Araribóia ali teria que ter uma representação também de um imigrante ao lado, dando as mãos ao Araribóia. Né? Porque, afinal de contas, tem também, foi fundada por franceses também em Niterói, né? Além do Araribóia, enfim. E aqui tem uma fortíssima colônia portuguesa, né? Então, os imigrantes aqui para a cidade são muito importantes. Num programa da Regina Casé, onde ela ia até os países e para falar justamente do folclore de cada país, da cultura de cada país, ela foi até a Itália e foi na nossa cidade, porque você, como eu, é descendente de imigrantes da cidade de Sacco, que fica na província de Salerno, na região do Cilento, que é uma região belíssima, né? Então, a Regina Casé esteve lá, e quando ela chegou lá na praça principal, ela falou, olha, a gente tem que botar uma estátua de Araribóia aqui nessa cidade, porque todo mundo imigrou para Niterói. Você vê, meu bisavô, o Domênico Aceta, aliás, a Aceta é uma outra família muito importante, principalmente na área de medicina. Muito importante. Né? O Domênico Aceta chegou a Niterói em 1887. E por aí, né, meus pais chegaram na década de 50. Aqui realmente nós temos várias famílias italianas com grande contribuição ao município. Família Aceta, família Petralha. E tem várias famílias aqui que a gente tem que destacar. Temos que parabenizar a colônia italiana. Marcadamente nessa área de medicina e cultura. Medicina e cultura. E no Brasil, quais contribuições que podemos destacar desta imigração para o nosso país? A Itália e italianos e seus descendentes somam hoje cerca de 30 milhões de cidadãos brasileiros. E somos cerca de 800 mil com passaporte italiano. A Itália está presente em todos os setores da sociedade, da política, a medicina, a engenharia, a informação. Nós temos famílias aí como Tivita, né, do Grupo Abril, que foram fundamentais aí para a democratização da informação, Líbero Badaró, Ângelo Agostini, Maria Bardi no campo das artes. Seria redundante aqui eu citar todos eles, né? A imigração italiana é um capítulo histórico aqui para o país, né? O Campo Fiorito. O Campo Fiorito, presente aqui em Niterói, tem inclusive o espaço Campo Fiorito lá no Campo de São Bento, né? Realmente a contribuição é notável. Então a contribuição em todos os setores é muito importante. E hoje a gente vê aí, né? A gente chegou talvez ao ápice desse reconhecimento com as novelas da Globo, Terra Nostra 1, Terra Nostra 2, que
também fizeram muito sucesso lá na Itália. Muitos artistas italianos, muitos jornalistas italianos que trabalham na Globo, né? Muitos artistas com descendência italiana, eu tenho observado isso. Gianecchini, enfim, tem todos esses sobrenomes, né? E quem não gosta da Itália, né? Todos gostam, né? A Itália é apreciada, a Itália tem 55% do patrimônio histórico-cultural da humanidade, num pequeno território, né? É verdade. Extensão de praticamente 3 vezes o estado do Rio de Janeiro, enfim, e concentra tanto poder cultural. Né? Sem dúvida. Pietro, em sua trajetória, você frequentou ambientes diplomáticos e econômicos de destaque para os 2 países. Fale-nos um pouco sobre sua carreira, que começou como jornalista até chegar à presidência da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria. Gostaria que você nos falasse a respeito. É verdade. Eu me dediquei com muito afinco à revista Comunità Italiana, né, que é uma publicação que a gente faz com o amor e toda a força do empreendedorismo italiano, né? A gente se dedicou muito a essa publicação e, através dela, a gente alcançou realmente vários segmentos. Eu fiz parte da Confederação dos Italianos no Mundo, né, que congregava todos os italianos que representavam suas comunidades em vários países. Lutamos pelo voto dos italianos no exterior, que hoje é uma realidade importante. Hoje, no Brasil, por exemplo, a gente tem 2 deputados e um senador que atuam na Itália, através do voto dos italianos aqui da América Latina. Sempre atuei muito, como disse, no campo do jornalismo, né? Presente nos mais diversos eventos da comunidade italiana no Brasil e até mesmo na Itália. E hoje o sistema Itália ele é muito importante e fundamental para que toda essa cultura, essa história seja valorizada, né? A gente tem a Embaixada Italiana muito atuante, temos as câmaras de comércio, os consulados, as associações italianas no Brasil, que são mais de 300, os institutos italianos de cultura. Então, o sistema aqui é muito importante e hoje a revista Comunità Italiana é um braço importante desse sistema, que é o principal veículo da comunidade no Brasil. No meio cultural, a publicação dessa revista Comunità Italiana. Você nasceu em Niterói e aqui vive. O que você considera, Pietro, é importante para quem vive nesta cidade? Niterói, aqui eu vivo, aqui eu nasci e tenho minha família. E é uma cidade, sobretudo, aconchegante, né? Como o próprio nome diz, né? De origem tupi. Recanto das Águas, né? Então é uma cidade realmente aconchegante, que tem um índice de qualidade de vida altíssimo, como é muito bem propagado. Sofre com mazelas, logicamente, diversos segmentos políticos, mas, enfim, é uma cidade que está crescendo bastante, né, que foi descoberta pelas imobiliárias, e a gente, logicamente, tem aqui os problemas que existem em todas as grandes cidades, né, uma cidade de médio porte, com quase 500 mil habitantes, e a gente tem aqui uma cidade turística de grande qualidade, né? Praias excepcionais, Itacoatiara, Serra da Tiririca. A gente precisa realmente aproveitar mais essa diversidade que a gente tem na cidade, seja ambiental, como também cultural, né? A gente tem muitas opções de cultura na cidade, muito entretenimento, muitos músicos, muitos literatos, né? A população de Niterói é uma população de grande qualidade, né? Tem muitas qualidades, a gente encontra niteroenses aí em todo lugar que a gente vai com muito destaque, né? Então, Niterói é a cidade que eu pretendo criar meus filhos, criar minha família e dar seguimento a essa história que, no meu caso, no nosso caso,
veio lá de Salerno. Veio de Salerno, né? É verdade. E a gente continua prolongando aqui na cidade de Niterói. Pietro, da ideia da revista Comunitar Italiana, né? Você fundou a editora Comunitar, que está muito atuante com publicação em diversos setores há publicações. Eu gostaria que você nos falasse, nos citasse algumas obras assim em destaque publicadas pela editora Comunitar. A editora Comunitar surgiu também a partir da revista, né? Primeiro surgiu a revista e depois surgiu a editora, justamente para suprir uma necessidade até do mercado editorial, né? Da gente abordar as obras que destacavam a literatura italiana, traduções de livros italianos para o Brasil, e dar valor realmente a esse segmento que é muito importante para a história do país, né? A gente está aqui, inclusive, gostaria de mostrar, né, esse é o último número da revista Comunitar, né? Ela sempre com temas muito atuais, né? Essa é justamente sobre a recente descoberta de que os Estados Unidos faziam espionagens, né? Que, aliás, é uma coisa que começou na Europa também, essa descoberta, né? De que eles tinham esse programa de inteligência que fazia espionagem, e dando, inclusive, dicas para como o cidadão comum deve se proteger, né? Hoje em dia, com tantas ferramentas de redes sociais, como ele deve se proteger para não ser espionado, digamos assim. Esse outro exemplar eu fiz questão de trazer também, que é um exemplar feito para Rio +20. Naquela ocasião, nós, como Câmara de Comércio e Indústria Ítalo-Brasileira, como Sistema Itália, estivemos presentes com um belíssimo stand, todo feito em bambu, com painéis solares, ecologicamente correto. Foi premiado, inclusive, como o stand mais bem sucedido com a temática da feira. E essa publicação ela foi toda feita em papel reciclado, todo biodegradável. Então, uma coisa também, uma preocupação muito importante, né, com o meio ambiente. Uma das obras comentadas e com grande repercussão no meio literário e cultural de nossa cidade foi um guia de restaurantes italianos que foi editado pela Comunitar. Eu queria que você também nos falasse a respeito dessa. Esse livro é um livro recente, lançado há 5 meses. Foi lançado na Confederação Nacional do Comércio, primeiramente, e depois na Livraria Cultura, em São Paulo. É um guia que reúne os melhores restaurantes italianos do Brasil, né? Restaurantes italianos, a gente fez uma pesquisa, nomes italianos para restaurantes, existem mais de 5.000 no Brasil. Sendo que, logicamente, muito poucos desses utilizam realmente a verdadeira dieta mediterrânea, com os produtos italianos, com bom azeite, com a preparação correta. Então, nós, através da Câmara de Comércio e da Academia da Cozinha Italiana também, com o auxílio deles, identificamos os principais restaurantes que oferecem ao público brasileiro realmente uma comida digna de ser chamada de italiana, né? Porque a gastronomia na Itália é uma coisa muito importante, né? Inclusive, é fonte de renda para o país importante. Nesse guia, a gente tem uma enciclopédia gastronômica, onde o leitor ele pode ter acesso a toda a história dessa dieta mediterrânea, todos os tipos de pratos, pães, queijos. Então, realmente é muito interessante. Ele já está com uma venda de mais de 8.000 exemplares. 8.000 exemplares? Que é uma coisa extraordinária em tão pouco tempo. Eu gostaria até de folhear aqui algumas páginas, que ele é muito rico graficamente, né? Tem aqui os principais produtos por região, né?
A gente tem aí os tipos de pães, né? As bebidas, preparos de bebidas, os tipos de vinhos, os tipos de café, né? O café expresso, que é uma coisa tão importante, que agora o café está sendo apreciado de maneira gourmet também aqui no Brasil, né? O nosso cafezinho, que é tão exportado para a Itália, né? A Itália sempre comprou o grãos de café do Brasil para preparar o melhor café do mundo com as principais moinhas em Nápoles. Olha que coisa, belíssimas, né? Ilustrações na obra, hein? Realmente. Você falou em quantos restaurantes no país italianos? Olha, nesse guia nós identificamos 102 restaurantes entre São Paulo e Rio de Janeiro. Um número considerado. É um número bem considerado, mas o mais importante é que ele não é um simples guia com endereço e telefone. Ele é um guia onde você tem a descrição realmente do restaurante e tem essa rica enciclopédia, né? Muitas vezes você vai no restaurante e não conhece a origem do prato, o tipo de vinho, de onde vem, por que aquela qualidade, né? Então, a gente, da necessidade do mercado, a gente lançou esse guia com apoio aí da Embaixada. Quantas obras a editora Comunitar já publicou, Pietro? Nós já publicamos mais de 50 obras. Mais de 50 obras. E todas elas têm lançamentos programados? Todos com lançamentos programados, sim. Essa aqui, por exemplo, é Itália do Pós-Guerra em Diálogo, da Patrícia Peterle. Você vê que é uma edição bilíngue, né? A gente tem aqui um box com a parte em português e do outro lado está escrito em italiano e aqui temos 2 livros. A literatura italiana é muito importante, né? E é muito estudada no Brasil inteiro. Outra coisa, Pietro, a crise econômica, na sua opinião, que atingiu duramente a Europa, como interfere no cenário brasileiro, na sua maneira de ver? Olha, Carlinhos, é interessante. A Itália, falamos aqui de Itália, né? É um país que é um povo empreendedor por característica, né? É um povo poupador e ela tem muitas marcas importantes em vários segmentos, né? Na área de petróleo e gás, na área de energia, na área de design, de moda, da gastronomia. Quantas marcas a gente não conhece italianas, né? No campo da moda, por exemplo, do automobilismo. Então, é um país com muita força econômica, né? E um fato curioso é que, há 2 anos atrás, eram 750 empresas italianas no Brasil, de pequeno a grande porte. Hoje, nós temos 1.100 empresas italianas no Brasil. Logicamente, isso mostra até um fator importante do empreendedorismo do italiano, que ele vai oltremare para alcançar seus objetivos, né? Então, com a boa fase que o Brasil vem passando e com a boa relação que existe entre os 2 países, os italianos vêm aqui para investir e para produzir também, né? Aqui em Niterói mesmo nós temos o Grupo Endesa, né, que é da Enel Green Power, mais conhecido aqui como Ampla, né? Eles assumiram há poucos anos e estão realmente fazendo grandes investimentos e querem trazer o melhor da tecnologia italiana também para Niterói. Perfeito. Pietro, nas suas considerações finais, que o programa está chegando ao fim, né? Você tem muitas histórias para nos contar, né? Poderia nos falar também sobre alguns projetos e as considerações finais? Obrigado, Carlinhos, pela oportunidade mais uma vez. Falando de projetos, primeiramente, para depois chegar ao agradecimento em si, a gente tem alguns projetos, diariamente a gente participa de diversos projetos, principalmente na Câmara de Comércio, é um momento muito ativo, né? Com todas essas empresas que chegam aqui, a gente faz inúmeros encontros bilaterais, conferências,
e projetos interessantes. Nós, por exemplo, estamos atuando com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na área de cenografia e toda a infraestrutura de teatro através de um curso oferecido pelo Teatro de Milão. Então, a gente foi promotor desse acordo entre o Teatro Municipal do Rio e Milão. Temos aí na área agroalimentar investimentos de Salerno. A gente quer trazer para cá tecnologia, nesse caso da província de Salerno, para a agroindústria do Rio de Janeiro, que é uma das áreas carentes do Rio de Janeiro, que é muito pequenininha, né? Tem o setor também de pescado, que é muito bem trabalhado na Itália, então a gente quer também trazer, quer importar, são vários os projetos. E tem um que é muito interessante, que é o da recuperação da memória do INPH, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Hidrográfica, que tem mais de 2 milhões de páginas a serem catalogados e digitalizados. Então, é um projeto também nosso da Câmara de Comércio. Bom, infelizmente chegamos ao final do programa e certamente voltaremos a ter contato com o nosso querido Pietro Petralha para nos falar mais a respeito desse belíssimo trabalho que ele realiza. Então, como notícias, teremos a partir do dia 29 de agosto, a Bienal do Livro. Também a posse amanhã, dia 28, da Liane Areias, na Academia Niteroense de Letras. Despeço-me, agradecendo imensamente a presença em nosso programa do jornalista, comendador e presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, Pietro Petralha, e também aos queridos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos.